Bom, sobre estudos online. Para você poder começar a estudar online e continuar de forma consistente até conseguir a sua aprovação ou até ir bem no seu colégio de forma consistente e constante, né, por determinado tempo que você decidir, você primeiro tem que organizar seu local de estudos. Se você vai estar estudando online, às vezes você vai ter um cursinho específico, às vezes você vai ter aulas ao vivo, depende muito. Depende muito do que você estiver estudando, se for específico para alguma outra coisa, depende da área muito, depende dos materiais que você tem disponível. Então, primeiro organize seu local de estudos. Vai ser na sua casa, vai ser no seu quarto, na cozinha, vai ser na sala. Organize um lugar silencioso, onde você possa ter uma concentração tranquila, não vai ser constantemente atrapalhado, não vão tirar sua concentração. Você pode estudar ali por determinado tempo que você decidir e você vai conseguir sim mantendo a constância nesse lugar, né? Um lugar que seja confortável, nem muito quente, nem muito frio, cuide disso. Escolha um lugar bom. Pode ser uma biblioteca, pode ser sua casa, a casa de algum amigo que também estuda para você estudar em dupla. Vai depender muito dos seus objetivos e também das disponibilidades que você vai ter. Depois você tem que organizar os seus meios de estudo, ou seja, que meios que você tem disponível? Você vai ter livros que você vai poder estar utilizando, por exemplo, se você ainda está no ensino médio, no ensino fundamental, você tem os livros da escola. Aqueles livros são bons para que você tire boas notas, você tem que buscar alguma coisa por fora, se esse for seu objetivo. Geralmente, o pessoal ele vai estar estudando online, geralmente não só para ir bem na escola. Geralmente é no ensino médio, mas com algum cursinho já visando algum vestibular ou algum concurso público, principalmente os concursos militares, que são de nível médio, ou também concursos da Polícia Militar, né? Então, organize os meios que você tem, organize os seus PDFs, muitos cursinhos disponibilizam PDFs com apostilas para você, organize os meios que você vai poder assistir sua aula, né? Se esse for o caso que você vai assistir aulas. Ou seja, você tem um notebook, você tem que pegar emprestado, você vai ter que ir numa biblioteca e vai ter que usar o computador daquela biblioteca, você vai ter um computador em casa, você vai usar o celular, um tablet. Então, organize os meios que você tem. Não chegue tipo, poxa, eu tenho um celular e hoje eu vou assistir aula pelo celular. Poxa, eu tenho um notebook e vou assistir aula pelo notebook. Poxa, tal dia eu vou na biblioteca e vou assistir aula no computador de lá. Que, poxa, às vezes você vai mudar de um lugar para outro. Você, por exemplo, você estuda sempre pelo seu notebook em casa. Aí você decide, poxa, na biblioteca tem um computador, eu vou lá. Aí você chega lá, você tem que ter um cadastro, tem que fazer uma conta para poder acessar lugares no Google, sites no Google, naquele computador, e você fala, poxa, vim aqui à toa, porque eu não tenho nada disso, não posso fazer agora, às vezes você precisa estar muito responsável, às vezes, então organize e tente sempre estudar pelo mesmo local. Só se vier alguma outra alguma situação muito extraordinária que você precise mudar, né? Bom, organize também as suas tarefas e horários. Existem tarefas que você não vai poder tirar da sua rotina, porque vão ter ali horário que você tem que fazer tal coisa, horário que você tem que ir em tal lugar. Geralmente, dependendo da constância, né, você vai ter que seguir esses horários, vai ter que seguir essa rotina, né? Não vai poder tirar ela. Então, organize seus horários, pegue horários que você esteja disponível, horários que sejam tranquilos para você, para que não fique muito corrido e você consiga criar um ambiente de concentração para poder estudar, né, para poder seguir constante nos seus estudos. Para poder conseguir ter constância nos estudos em casa, você vai ter que criar uma disciplina muito grande, porque diferente de você estar indo para uma sala de aula onde você tem um professor que se você conversar, se você sair qualquer hora para fazer qualquer coisa, ele vai chamar sua atenção, ou seja, você tem uma cobrança externa sobre você. Em casa, estudo online, você geralmente não vai ter isso. Então você vai ter que criar esse ambiente. Então, coloque no seu calendário 21 dias. Durante esses 21 dias, você começa aos poucos, a estudar. Principalmente se você não tem uma constância muito grande de estudos ou se você está saindo do meio da sala de aula para poder estar vindo para os estudos online. Então, vai aos poucos. Comece com meia hora, 40 minutos e aos poucos você vai subindo. Muito melhor do que você começar esses 21 dias, no primeiro dia você começar lá em cima, querendo estudar, sei lá, 6, 8 horas, 9 horas, 10 horas, aí você começa num pico de motivação, depois que você desmotiva, aí acontece assim, ó, você vai descendo, 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 chegou no final dos 21 dias, você, poxa, eu desisto, não serve para mim, eu não consigo, vou esperar voltar aí para mim poder estudar presencial. E a gente viu, principalmente com essa pandemia, que tem sim como estudar online. Ninguém antes da pandemia falava em Meet, falava em Zoom, cursos online não eram tão famosos. Você vê aí grandes empresas de concurso público, cursinhos preparatórios para determinados vestibulares crescendo muito no modo online, porque eles veem que dá certo.
mas é preciso adaptação. Depois que você organizou suas tarefas e horários e você criou essa rotina de estudos, tenha sempre em mente que é melhor você colocar para você estudar sempre nos mesmos horários todos os dias. Sempre nos mesmos horários todos os dias, porque você cria a rotina e aí todo dia naquele mesmo horário seu cérebro já vai se programar, falar, poxa, agora eu tenho que estudar. Agora eu vou deixar de ver notificação no celular, Instagram, YouTube, vou deixar de conversa e eu vou estudar. E aí sim, aos poucos você vai mantendo. Outra coisa é que você precisa se dar tempo para poder aprender. O cérebro, ele é um músculo como outros. Então você não consegue, por exemplo, ir para uma academia e ficar 10 horas treinando bíceps. Você não consegue fazer isso. Vai se cansar muito. O seu cérebro, da mesma forma, você não consegue ficar o dia inteiro estudando, recebendo luz de computador, de celular, luz de televisão, aí notícia, aí coloca o fone, escuta mais outra coisa, um podcast, um vídeo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí você dorme pouco ainda e tem que acordar cedo, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Calma, o seu cérebro é um músculo, ele precisa de descanso, ele precisa ser treinado e aos poucos ele vai melhorando. Então no começo dos estudos, principalmente em casa, você vai ver muita dificuldade, porque o seu cérebro é um músculo que ele ainda vai treinando. Né? Com um ano de academia, você tem um corpo muito diferente do que do primeiro dia que você começou a treinar. 2 anos é melhor ainda, 3 anos melhor ainda, se você continuar constante assim, é seu cérebro também. Então treine ele como um músculo. No primeiro ano vai ser de um jeito, um desempenho maior você vai ter no segundo ano, e no terceiro ano, e durante os meses vão passando e tudo mais. O segredo é a constância. E sempre tenha em mente que você precisa descansar bem. Né? Então deixa esse último tópico como descanso. O seu cérebro, ele é um músculo como os outros, ele também precisa descansar, ele precisa das horas de sono dele, ele precisa sair um pouco desse ambiente de muita luz, do celular, notebook, computador, televisão. Calma. Então, tenha em mente que o seu cérebro ele precisa descansar, seus olhos precisam descansar, dê o tempo de sono que você precisa para eles, organize seus horários, às vezes você rende melhor de manhã, às vezes você rende melhor de tarde, às vezes de noite. Organize as suas tarefas para que você também consiga colocar um tempo de estudos no horário que você rende mais. Por exemplo, eu rendo mais de manhã e de noite, de madrugada, porque não tem muito barulho, não tem notificações no celular, então são horários que eu rendo mais. Então vale que eu, se eu quero estudar nesses horários, eu organize toda a minha rotina para que eu consiga utilizar esses horários como os horários que eu uso para poder estudar. Tá certo? Valeu!